Realmente a ousadia japonesa em que ele provocou a onça de vara curta. Isso quer dizer assim, eles vieram mexer com os países que tinham assinado esse pacto da neutralidade. E com o que eles foram mexer? Eles vieram de súbito, né? Atacaram com bombardeios por mais de 300 unidades de aviões, bombardeio, monomotor, trazendo desses artifícios de guerra, torpedos. E eles começaram a soltar em cima dos navios que estavam ancorados no porto de Pearl Harbor, que era um ponto estratégico americano no Mar Pacífico, que serviria caso o continente americano fosse atacado, eles estariam mais próximos de contra-atacar os seus inimigos. E como eles receberam essa invasão aérea de bombardeio de súbito, inesperadamente, né, eles acabaram sendo feridos. E isso também mexeu com esse pacto da assinatura que teve com as conferências dos países latino-americanos. Veremos a próxima. Isso aconteceu em 7 de dezembro de 41 e a guerra já tinha começado em 39. Bom, fiz em Photoshop, não sou um profissional, mas para poder mostrar para vocês, peguei duas criaturas ali, né, representando um ocidental e um oriental. Então está ali uma expressão de alguém dizendo: vai ter o troco. O que é vai ter o troco? Como os japoneses invadiram, vieram com bombardeios e jogaram bombas em cima dos americanos que estavam dentro, não tinham se metido o nariz na guerra, quebraram aquela questão do pacto da assinatura da neutralidade. Então ali está, como se fosse uma resposta dos americanos dizer: vocês mexeram com a gente, vocês vão ter o troco. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o que é uma reação natural, até na própria humanidade. Me responde, seja sincero, se disser que não, eu tenho certeza que eu estou mentindo, porque idade com isso que eu já tenho. Alguma vez algum colega teu te cutucou em você, que você não gostou, e você disse: tu vai ter o troco? Não mentiu. Isso aqui é uma reação de defesa, uma reação natural, chamada vingança, né? Não devemos de forma nenhuma ser vingativos. Através da reação errada dos nossas pessoas que vêm fazer isso com a gente, nós temos que mostrar de duas maneiras que não é assim. De repente essa própria pessoa vai se arrepender, vai se reconciliar e dizer: não faço mais isso. Agora você dá motivo, ele vai desencadear um grupo para reverter isso mais ou menos contra você. Isso é o resultado de guerra. Bom, próximo. Aconteceu então essa invasão japonesa em cima dos Estados Unidos. Como eles estavam já começando a se preparar caso fossem atacados, não eram burros, né? O que eles fizeram? Começaram a preparar um artefato chamado bomba atômica, cuja tecnologia eles acabaram absorvendo isso da própria Alemanha. Como existiam espalhados cientistas na lei da física, muito entendidos das questões, eles acabaram se concentrando nos Estados Unidos e desenvolveram, né, o artefato, né, através da extração do minério urânio empobrecido, quer dizer, da natureza, e em laboratórios em vários anos, começando praticamente em 1941, até fechar o pacote onde eles constituíram a configuração da bomba atômica. Para quê? Para se defender e ao mesmo tempo fazer o revide contra os japoneses. Era a intenção deles. Pode mostrar o próximo. Ali então as fábricas, nós estamos vendo isso ali. Bom, antes de mostrar como foi a explosão da primeira bomba atômica experimental, eu antecipo essa slide aqui e mostro a areia onde ficava o solo onde eles fizeram o teste da primeira bomba atômica, que foi no deserto nevado dos Estados Unidos. Então você pode ver que, até familiar com vocês que já estiveram na praia, é areia de praia, mas era um deserto dos Estados Unidos. Aquela parte à direita, onde diz depois, foi aumentado não sei quantas vezes. É um grãozinho daquela areia que assim ficou vitrificado, né, em larga escala na parte de base daquela torre onde foi feita a explosão do teste nuclear. Então nós vamos ver realmente como é que eles fizeram isso com fotografias originais. À esquerda, o artefato experimental, né, Trinity, que eles dizem a Trindade, não sei porquê, né, devia ser demoniado, né? Mas enfim, é Trinity o nome disso ali. Aí, em cima à direita, vocês podem ver, parece uma torre de repetidora de telefone, sei lá o que for, né? Ela tinha 30 metros de altura. À direita embaixo pode ver
está no topo daquela torre, aquela bomba ali, pela qual eles estão preparando para fazer a sua detonação. Essa detonação causou o impacto pelo qual o slide vocês viram aí, que deixou realmente areia em forma de vidro. Pode mostrar o próximo? Bom, à esquerda em cima, de forma luminosa, é um cogumelo pela qual a fotografia original, em que mostra que isso foi fotografado, segundo os registros, a mais de 10 km de distância, para vocês terem ideia. E o impacto dela comparado à bomba real é fichinha, era pequena. À direita, essa fotografia tem uma seta com 2 pontas, mostra a dimensão da cratera, o raio dela, são 300 e poucos metros de largura, de uma ponta a outra. Formou uma bacia na areia do deserto, a uma profundidade de 3 metros, onde deixou a areia da superfície aí toda vitrificada. Esse lugar ainda existe hoje como local turístico, de uma forma até isolada, para não haver depredação, e até um possível risco ainda de dizer, alguém foi lá e se contaminou pela radiação. Tá? Fica no deserto de Nevada. Bom, tendo o artifício experimentado com a explosão, eles sabiam a forma de como processar isso aí, de como compor uma bomba real. E assim eles montaram, fizeram em laboratório, em oficinas e tudo, montaram essa bomba que tinha a dimensão de um raio, um rodo, de um raio de 71 centímetros, por um comprimento de 3 metros e 65 centímetros, quase 4 metros de comprimento, a um peso de 4.000 quilos, ou 4 toneladas, com uma carga mortal, de urânio enriquecido, em que, através da química, quem conhece, ou a física, conhece isso, há uma explosão em cadeia que fez o resultado do estrago que eles soltaram. Então eles transportaram essa bomba lá dos Estados Unidos até a região de Tinian, que é uma ilha onde os americanos tinham ali plantada uma base aérea, e já foram atacados em 41, então eles foram fabricando um aeroporto, uma base aérea militar, para comportar esses bombardeios de aviões, chamado de Boeing B-29. É um avião de ponta a ponta da asa em torno de 36 metros e de fuselagem da carlinga ou da cabine, eles dizem, até a parte onde fica o atirador de cauda, no final, de profundor, eles media em torno de 32 centímetros. Aqui embaixo, entre as rodas, no meio, ficava a baia onde era comportada a bomba, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que eles tinham o carregamento dela por dentro do avião. Aqui vocês veem, então, vocês veem que naquele ponto direita é igual aos Estados Unidos da América, Aí está a bomba desmontada, eles levaram parte dela de navio e parte dela no avião, com a finalidade de não correr o risco dessa bomba estar pronta, montada e prontinha para detonar, como que eles fossem atacados, estavam em guerra, e explodissem em lugar indevido. Então eles levaram desmontada, caso acontecesse o navio afundar ou ser atacado, eles não iam perder nada, eles já tinham outra lá para fazer, se precisasse, Tinha tudo pronto. E a outra parte foi levada de avião. Então eles levaram até aquela baseira lá eles conjugaram as partes e encaixaram no avião para depois, onde tem aquele pontinho quadrado de ilha de Tinian, que era a baseira, soltar até lá no Japão. Então nós vamos ver o próximo slide. Tá. Aqui está o avião que eu mostrei para vocês, no formato, na configuração da inscrição dele, da hierárquica dele, e a base aérea vista de uma boa altitude. Você imagina, cada avião desse aí tem de 36 metros de comprimento de asa, e eles tinham vários e vários aviões comportando lá aquela base aérea de Tinian, Airfield of Tinian. Pode mostrar mais. Bom, aí está um avião desse, que é o B-29 Enola Gay, que é um nome intitulado à mãe do piloto. Eles gostavam de colocar na fuselagem um símbolo que o representasse realmente, o seu ícone, Então esse piloto dizia: escreva o nome da minha mãe, não quero mais nada. Foi assim que ele fez. A seta mostra o artifício ou o artefato, que é aquela bomba atômica, ao modelo que vocês viram exposto ali. Aquela que é uma réplica bem pequena, comparado com essa, nas dimensões que eu passei para vocês. Então eles tinham uma plataforma abaixo do solo da base aérea, onde com um elevador eles colocaram dentro do compartimento da fuselagem do avião. Lá eles prenderam, e sincronizado com o sistema mecânico que tem dentro do comando do avião. Próximo.
Aqui está uma fotografia mostrando esse avião já em curso, isso quer dizer, em viagem, levando o artifício para ser soltado na região japonesa. Isso aconteceu, é que eles saíram da base aérea de Tinha às 2h45 da madrugada. E eles chegaram sobre o Japão por volta das 8 horas, e às 8h15 da manhã eles liberaram a bomba para explodir sobre Hiroshima. Aqui está o mapa do Japão, os aviões, vamos dizer, o curso deles, não eram os dois, um eu coloquei que é o de Hiroshima e o outro, 3 dias depois, foi em Nagasaki, com outra bomba. A distância entre a base aérea de Tinha até Hiroshima dava em torno de 2.700 e poucos quilômetros. Uma distância enorme, né? Então, veio o tempo que eles levaram, sem escala, né, para fazer esse arremesso da bomba lá. Próximo. Aqui também mostra uma figura, um desenho, onde à esquerda do número 9.367 metros, isso quer dizer, a essa altura eles voaram e dessa altura eles soltaram a bomba. E abaixo, à esquerda, um pouco verdinho, ali estão vendo a bomba sendo largada. Pode passar a próxima. Como eu tinha falado com o Natan, não sei se onde ele está, o Natan, está lá. Ele perguntou como é que é dentro de um avião desse aí. O avião com essa envergadura tem de fuselagem. Aqui mostra uma fotografia, praticamente um pouco atrás, um metro, um metro e meio atrás do piloto e do copiloto. E lá na ponta, você pode ver um pretinho bem no meio do vidro, lá embaixo, é um instrumento do navegador do bordo. É o indivíduo oficial militar, em que se estava ali, através de uma lupa, coisa assim, e o mapa que eles tinham, ele comparava e aqui é o ponto estratégico pela qual, em cima, eu vou dar a ordem que nós estamos no lugar certo. Aí dava a voz de comando para o acionador da liberação da bomba, que ficava naquela baia, ele puxava uma alavanca, a bomba caía. Certo? Pode passar. O terror que veio do céu, 6 de agosto de 45. Aqui então está um desenho da própria bomba, né, em que eles liberaram. Pode passar para próxima. Bom, a bomba, quando foi liberada, o avião era um avião grande, para largas cargas. Para poder transportar esse pesado artifício de 4.000 e poucos quilos, eles foram obrigados a remover de dentro do avião tudo, realmente, até armamento. Eles não tinham um metralhador, não tinham nada. Eles foram para isso, né? Mata ou morre, né? Então, isso aliviou, né, a capacidade para que esse avião pudesse carregar esse peso e decolar na base. Senão ele ia lá, ia explodir, ia cair, não ia conseguir levantar voo, né? Nenhum animal com a barriga cheia não vai pular um valo e cair, né? Então, eles prepararam bem isso ali, né? Removeram tudo realmente era de peso, para que esse artifício pudesse ser levado com certa facilidade e o avião decolar. A pista muitas vezes comportava assim quase 2 km, então precisava de velocidade para que através da força do ar eles pudessem ter o erguimento da aeronave. Bom, aqui está então o estrago feito. Essa bomba ela foi soltada a 9.000 e poucos metros de altura, já programado com o sistema que ela tem, que vocês viram lá, que tem umas alcinhas brancas, né? Eram sensores pela qual eles programaram isso para que ela explodisse pelo menos acima, entre 300 e 500 metros de altura. Não era para ela cair, se ela caísse no chão, o estrago ia ser pouco. Então, quando explodiu no ar, nessa elevação, que eu constei, a abrangência, né, da detonação pegaria muito mais superfícies que era da própria cidade, né? Então, é uma altura suficiente pela qual eles queriam abranger, por um cálculo que eles fizeram, e realmente aconteceu. Então, na figura, vocês podem ver, é uma altura bastante elevada, né, em que a bomba explodiu àquela altura de 300 e poucos metros de altura, entre 300 e 500, e aconteceu esse estrago. O que fez o estrago? 2 fatores. A alta temperatura no núcleo, né, onde abrangeu uma parte entre o ponto central até 1 km do centro, até 1 km do lado. Então, isso ali carbonizou tudo, ferveu tudo, derreteu tudo. Pessoas se desintegraram, nem cinza se achou mais. Coisa que era daquele ponto central, deixou de existir, né? Há informações de que eles encontraram coisa que pertencia àquele lugar a quilômetros de distância. Por quê? Onde o vento de deslocamento de ar, que é a detonação,
é aquilo que você faz a mão assim na cortina, ela se mexe, se chama deslocamento de ar. Então a pressão da explosão da detonação fez com que, né, as coisas que tivessem ou presas ou soltas, né, não tivesse resistência, era removido. Então muitas pessoas foram atiradas, arremessadas, né? Outros se desintegraram, outros se queimaram. Nós vamos ver umas figuras, os resultados, consequências na pele que alguns tiveram. Pode mostrar o próximo. Aqui está um pouco em colorido, alguém com habilidade ou na química conseguiu fazer uma estampa colorida, foto real da cidade de Hiroshima, como ela ficou após a detonação da bomba. Né? Vai passar. A explosão, né? Foto tirada em torno de 9.000 metros de altura. Então, dentro desse avião, que vocês vão ver aí as fotografias vívidas que estavam compondo a tripulação, foram 13 pessoas, né? Um deles teve essa função de não fazer mais nada, simplesmente com a máquina fotográfica fazer o registro que ele pudesse, né, da detonação da bomba. Porém, o que aconteceu? Quando eles soltaram a bomba, o avião chegou até elevar-se alguns metros de altura, porque liberou o peso. A mesma coisa que você está carregando alguma coisa pela mão, você solta, você parece que vai para trás. Isso aconteceu com a aeronave. Além do mais, eles tiveram o risco de arrebentar o avião, com deslocamento de ar. E isso chegou a acontecer com eles, que o avião sofreu uma turbulência pela qual eles se sentiram em pânico, tá? E pudesse romper, por exemplo, as asas, né, ou a própria fuselagem. Mas eles conseguiram se safar e voltar à base. Bom, um deles, pode manter assim. Um deles, chamado capitão, que era o copiloto, o capitão Robert Alvin Lewis, né, faleceu com 63 anos de idade, nos anos 80, faleceu, 83. Tá. Ele, quando viu essa detonação, o que ele falou? Ele gritou como se estivesse falando para todo mundo. Ele ficou espantado e ele disse, ele confessou que disse isso: meu Deus, o que fizemos? Por que ele disse isso? Porque eles foram indicados para configurar aquela tripulação, fazer o lançamento da bomba, mas eles não tinham noção não do estrago que ia acontecer. Eles sabiam, ou um pouco sabiam do teste, tá? Que era para a finalidade de não deixar eles apavorados, traumatizados e dizer, eu não vou nessa. Ou lá no meio, um ficar doido e dizer, não vamos fazer isso aí não. Então eles foram assim, tipo, meio desconhecedores do estrago que isso ia acontecer. Então logo eles pensaram, vou soltar esse trambolho aqui, né? Certo, vai dar um estourinho lá embaixo. Por isso que ele disse, meu Deus, o que fizemos? Depois ele viu pior ainda. E esse homem sofreu muita consequência em função dessa questão. A próxima. Aqui uma foto mostrando a realidade, o que aconteceu depois da explosão. Porque os americanos, eles colocaram, inclusive até japoneses, colocaram lá profissionais na área fotográfica, cientistas, para fazer o registro, seja fotográfico ou de manuscrito, dos resultados que eles viram, para que eles pudessem estudar o resultado do efeito da bomba e futuramente saber, ou continuamos ou não continuamos na questão. Pode mostrar o próximo. Aqui também mostra fotos reais, que parece um empilhado de lenha numa capoeira que foi cortada e o lavrador quer queimar para fazer a produção agrícola, né? Então são corpos amontoados, carbonizados, outros desfigurados, outros sem as partes dos membros, né? Em função da alta temperatura. Ali tem uma mulher sentada, né? Desorientada, de repente já em convulsão, tomando água, porque a água que eles tomavam daquele rio, não tinha outra forma, ela estava negra, né? Da chuva de cinza contaminada pela radiação. Então a morte imediata foi em torno de 80 mil, mais de 80 mil feridos, né? Fora o que foi morrendo em função da lesão e também pela contaminação da radiação da própria bomba. Aqui tem uma figura das lesões, são fotos reais, né? Não tem condições de você decifrar isso aí em preto e branco, mas imagine, crie isso na sua imaginação, a pele toda contorcida, removida, carne vermelha, secreções e tudo mais, isso em função da queimadura. E isso causa talvez choque, né, nas pessoas que eles entram em conflito. Aqui está a fotografia em desenho, mostrando mais ou menos a dimensão, onde tudo que é amarelo é considerado como construções, onde tinha cidade.
né? E o círculo significa a abrangência da detonação. Aquela parte vermelha foi a parte que realmente sofreu a queimadura em função da alta temperatura, e foi entre 3.000